se refere o pesquisador Flávio José, o historiador romano, é o Jesus, é o nosso Jesus. Flávio José era judeu romanizado. Judeu romanizado, exatamente. Então, assim, muitas dúvidas a respeito da sua passagem. Né? Se talvez houve algum registro material, histórico, por exemplo, quando Maria teve Jesus, ela foi, José, seu esposo, foi orientado pelos amigos espirituais para que saísse dali. Ou melhor, perdão. Eles foram se recensear, né? Saíram de Belém, foram até Jerusalém, o censo romano. Possivelmente, se houve algum registro histórico, esse registro estaria na documentação, né, desse recenseamento. Mas, se houve ainda algum registro histórico, possivelmente ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo, né? Quando o imperador Lobo resolveu destruir, né? Houve várias rebeliões a partir do ano 65 depois de Jesus, até que Roma resolveu, de uma forma definitiva, destruir todo o templo de Jerusalém, que Herodes havia construído algumas dezenas de anos antes, né, Roma, para abafar aquela rebelião, em 70 depois de Cristo, destruiu e matou milhares aos milhares de judeus revoltosos. Então, se houve algum registro histórico, possivelmente se perdeu. A gente vai ver com a doutrina espírita, graças à mediunidade de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco e de vários outros médiuns, uma contribuição muito grande para o melhor entendimento da passagem de Jesus. A gente vai ver em Amélia Rodrigues, através do Divaldo Franco, a sua série de livros extraordinários que vão complementar de informações aquilo que ficou ocultado no Evangelho. A gente vai ver através de Chico Xavier, no livro Nosso Lar, um livro lindíssimo. A gente vai ver histórias de Jesus na intimidade da casa de Simão Pedro, compartilhando dos ensinamentos com os discípulos ali mais próximos. Você poderia citar um livro assim, de Amélia Rodrigues, que alguém tivesse interessado em conseguir essa história maravilhosa de Amélia? É o primeiro livro, Primícias do Reino, lindíssimo, né? E a gente vai ver, através de Chico Xavier, uma obra que, na minha opinião, é uma das obras mais lindas da mediunidade dele, que é o livro Boa Nova, do Irmão X. Né? O Irmão X traz todas as histórias, né? um toque de sensibilidade que só ele poderia colher e beber nas grandes bibliotecas do plano espiritual. Principalmente quando ele fala de Maria. Nossa, é o último capítulo do livro, né? Já que a gente começou falando de Maria, convida a leitura, né? É a última lição do livro Boa Nova. Realmente algo que nos traz as lágrimas. A gente vai ver, esqueci, você vai me lembrar, a irmã que escreveu a Memória de um Suicida. Ivone Pereira. A gente vai ver através da mediunidade de Ivone Pereira um livro chamado Ressurreição e Vida, do Espírito Leão Tolstói, que ele também traz histórias do Evangelho. E uma das histórias é lindíssima, que ele fala de Zaqueu. Né? O que aconteceu com Zaqueu depois da ilustre visita de Jesus à sua casa? Será que efetivamente ele se converteu? Né? Será que ele se renovou? E aí a gente vai ver que Leão Tolstói conta essa história, né? Já que ele se encontrou com Zaqueu no plano espiritual. E a gente vai ver os outros livros de Irmão X, né? A sua série de livros de crônicas, né? Possivelmente em cada um deles sempre tem a história, uma história do Evangelho, ou uma história de alguém do Evangelho. Realmente é um convite, né? A literatura espírita ela vem nos trazer esse banquete de aprofundamento, exatamente o que João nos falou. Se
todos os livros que existiam na Terra não seriam suficientes para poder relatar cada episódio, cada experiência que Jesus levou para a humanidade. Bem, e Jesus na doutrina espírita? Está lá em João, capítulo 14, os versículos de 23 a 26. Se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos dele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, em nenhum momento, Jesus assume a autoridade de Deus. Muito pelo contrário. Jesus assume o seu papel de filho, como todos nós, ou quiçá do nosso irmão mais velho. Tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, entendo o Espírito Santo como os bons espíritos, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Que Consolador é esse? É a doutrina dos Espíritos. Desde 1857, nos recordando os ensinamentos de Jesus, nos trazendo uma nova luz, apoiada na continuidade da vida, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados, na possibilidade da comunicação entre os dois planos da vida. É a doutrina dos Espíritos, trazendo luz ao conhecimento, a proposta que Jesus veio trazer para cada um de nós. E aí João, um pouquinho mais à frente, mas quando vier o Consolador, e da parte do Pai vos edificar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele falará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. A pergunta, desde o princípio, será que somos espíritos novos aqui no planeta Terra? Muito dificilmente. Se não tivermos com Jesus, possivelmente no plano espiritual acompanhamos a sua caminhada, porque a vinda do Cristo foi um acontecimento que abalou a toda a humanidade. Antes de Jesus, tivemos vários outros messias e profetas. Para o povo judeu, tivemos então vários profetas, vários médiuns. Para os povos do Ocidente, os indianos, os chineses, os povos indo-arábicos, houveram vários profetas. Buda, Krishna, antes de Jesus, trazendo a sua mensagem, preparando o caminho. E para nós, diretamente, o povo do Ocidente, do Médio Ocidente, do Médio Oriente para o Ocidente, veio o próprio Cristo pessoalmente. Jesus sabia que a mensagem daqueles missionários iria ficar restrita ali ao seu ambiente natural, ao seu ambiente social, ao seu ambiente da comunidade que transitava. Então Jesus veio trazer a sua mensagem. Se a gente fosse, se tivéssemos um jornal de grande circulação à época de Jesus, dificilmente encontraríamos sequer uma notinha, sequer uma nota informativa da vida de Jesus, do seu nascimento até a sua morte cruel numa cruz. Não ouviríamos falar de Jesus naquela época. Os jornais não noticiavam. Jesus transitava ali, na Palestina, que à época era uma colônia romana, quer dizer, era uma pequena colônia isolada do grande Império Romano. Então não tinha grandes significados para Roma, além do que interessava a Roma, que era a paga de tributos, que era o pagamento de impostos. Então não era notícia em Roma. Preocupava sim
os governantes locais. Preocupava Herodes, que não queria saber de outro rei dos judeus além dele próprio, né? Preocupava Pôncio Pilatos, porque queria paz, né? uma relativa paz em Jerusalém, na Palestina, né? Ele não queria aborrecimento, ele não queria briga nem rivalidade com a religião, né? com os líderes religiosos daquela época. Por isso que, sem questionar muito, né? quando Anás e Caifás, os 5 sacerdotes vieram até Pôncio Pilatos, né? pedir pela punição de Jesus, Pôncio Pilatos, olha, o que tem com esse homem? Ele não fez nada. Ele é uma preocupação de vocês. Vá lá e resolva com Herodes. E eles foram diante de Herodes. E Herodes, olha, eu não quero saber disso. Resolva com Pilatos. E eles voltaram novamente a Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos, olha, se querem, então assim farei. Mas ainda assim, Pôncio Pilatos descreve o Evangelho, ainda haveria, por conta das comemorações da Páscoa, a libertação de um preso. Então Pôncio Pilatos imaginou. Poxa, um homem inocente. Por que não o povo não o escolher? Pegue lá o pior bandido que foi preso. Pegaram Barrabás. Barrabás era um zelote. Né? Os zelotes eram um dos partidos políticos à época que não aceitavam de forma alguma a dominação, o jugo romano. Então Barrabás, fazendo as suas pequenas revoluções, atacavam os soldados romanos, atacavam os mantimentos romanos, atacavam os publicanos, porque os publicanos eram os cobradores de impostos, então eles iam lá e roubavam dos publicanos. Enfim, bem, o povo vai escolher o Nazareno, quando na verdade o povo escolheu justamente Barrabás. Né? Entender esse contexto para nós é importante. Né? Estávamos ali naquele momento, estávamos encarnados ou desencarnados, respirando o palco daqueles acontecimentos. Então Jesus fala, vós estiveste comigo desde o princípio. A pergunta que fica será que já estamos testificando? Essa é uma pergunta de foro íntimo. É uma resposta de foro íntimo. Será que já fazemos a nossa parte? Né? Os apóstolos foram os trabalhadores de primeira hora. Nós somos os da última hora. E será que ainda assim estamos fazendo? Estamos testificando? Por favor. O meu mandamento é este. Aí já está em João um pouquinho mais adiante. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu mando. Olha que passagem lindíssima. Acabou, nesse momento, o próprio Cristo fala, acabou aquela relação de rabi, de mestre, de aluno, de tutor, de tutelado, de professor, de aprendiz. Ele nos chama a cada um de nós de amigos. Ele estreita, ele torna íntima essa relação de nós com ele. Olha que passagem belíssima, né? Quando a gente vê preces, né? Às vezes eu fui numa igreja batista certa vez, que o pastor, se referindo a Jesus, de uma forma tão ovacionada, Jesus é um amigo, uma pessoa íntima, ou se não é, deveria ser íntima do nosso convívio diário, próxima a nós, ao nosso coração. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Passagem linda. Se estamos aqui, estamos com um propósito. Não para que venhamos a nos orgulhar disso,
sermos os escolhidos pelo Cristo. Ao contrário, o qualitativo de escolhido só faz aumentar o peso da nossa responsabilidade. Se hoje estamos inseridos na falange do Consolador, sem dúvida a nossa responsabilidade é muito grande. Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos concederá. Está lá em João, capítulo 15, 12 e 16. Tudo que pedires ao Pai, Ele nos concederá. O que é isso, senão uma maior prova de fé que possa existir? Não estamos sós. Nunca estaremos, nunca estivemos e jamais estaremos. O Cristo é conosco e através dele, os amigos e benfeitores espirituais. E aí a gente falou, né, onde entra Jesus na doutrina espírita, né? E a gente se lembra quantas discussões inúteis se perdem no academicismo espírita, né? Quanta coisa. Às vezes, uma vez eu ouvi a palestra de um irmão, que ele foi numa casa espírita, e um irmão muito conhecido do movimento espírita, um orador realmente de grande eloquência. Só que ele ficou um pouco desapontado, porque a plateia só tinha 6, 7 pessoas. Né? Não vou falar detalhes da palestra dele, porque vai ficar muito fácil de... Ele tem uma característica muito peculiar da sua fala. Mas ao final da palestra, ele chegou para mim e disse: olha, não me convida mais não. Eu pensei que fosse ter um público maior, e tão pouquinha gente. Eu fiquei até com vergonha e corado, não sabia o que dizer. Tá bom, meu irmão. Deixa eu abençoar. Então a gente vê, outras palestras que a gente vai, que às vezes o orador, ele fala em linguagens tão rebuscadas, que não se adapta ao público presente. E a gente recorda de Jesus que falava com tamanha simplicidade, não tinha os recursos tecnológicos que a gente tem hoje, né? Falava com a sua própria voz, e o poder da sua palavra repercute 2000 anos após a sua passagem, né? E falava com simplicidade, através de parábolas, mensagens do cotidiano, histórias e metáforas do cotidiano das pessoas simples que caminhavam com ele naquela época. Era a mulher, era o rei, era o senhor, era o pastor, enfim, eram os animais, uma linguagem figurada e de tão fácil entendimento. Por que complicar? Evidente que a doutrina dos espíritos também é uma doutrina de cultura, né? Joana disse a Divaldo, quando Divaldo perguntou a Joana por que os livros dela são tão difíceis. E Joana falou: olha, espiritismo também é cultura, leia com o dicionário do lado. Faz sentido, mas faz sentido também a gente buscar a simplicidade daquele que é o nosso modelo de vida. Então, no meio das discussões acadêmicas, a gente vê muito isso, né? E Jesus seria um espírito de verdade? Será que isso é efetivamente importante? A gente vai ver que o espírito de verdade é quem assina o prolegômenos, né? Prolegômenos são as primeiras palavras de uma obra, né? Está meio que apresentando a obra, né? No caso, o Livro dos Espíritos. A gente vai ver que o espírito de verdade é um dos que assinam o prolegômenos e que responde com várias mensagens, né? Do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. É válido esse debate, vai nos acrescentar em algo, vai nos tornar pessoas melhores, saber ou entrar nesse palco de discussões se o Espírito de verdade é Jesus ou não foi Jesus? Não vai mudar nada. Eu creio que não. Se ele foi a humildade em pessoa, quando encarnado, isso não vai nos tornar melhores espíritos. É válido a conversa no sentido de enriquecer conhecimento, mas o seu resultado efetivo e a rivalidade de discussões de quem está certo ou está errado não vai nos trazer pessoas melhores. E aí a gente vai ver em Gandhi que, com muita sabedoria,
não entrou nesse palco de discussões, que Gandhi, mesmo sendo hinduísta, mesmo comungando da religião hindu, Gandhi era uma pessoa cosmopolita, né? Ele viveu grande parte dos seus estudos de direito na Inglaterra. Ele era de uma família indiana à época, ele era de uma família rica, conceituada, de posses. Então ele pôde estudar fora. Então ele conheceu várias culturas. E entre elas ele teve contato com o Evangelho de Jesus. Então o que deteve Gandhi é o que deve deter a cada um de nós. Não é nos prendermos em querelas, e sim no significado da mensagem do Cristo. E ele fala lá em relação ao Sermão do Monte, que se tudo se perdesse e ficasse apenas o Sermão do Monte, nada teria se perdido. Né? E a gente vai ver, né, essa pergunta: quem representaria Jesus para cada um de nós? Né? A gente vai ver a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Né? Qual poderia ser o nosso modelo, né, o nosso guia, a nossa referência de conduta moral? Né? E a gente vai ver que na versão, né, da tradução portuguesa é a resposta mais curta, né? Jesus. A gente vai ver que no original francês tem uma outra palavrinha a mais que é muito interessante, né? Voyez Jesus. Veja Jesus, né? Traduzido ali ao pé da letra do original francês. Vede Jesus. Até o presente momento a gente só está enxergando Jesus. E enxergar é passar os olhos. Enxergar é a prova daquele que tem a visão perfeita. Então eu estou enxergando a todos aqui. Né? Eu estou passando os olhos a todos. Mas o ver é algo mais profundo. O ver é buscar ter o domínio, buscar ter a compreensão do significado do objeto que está sendo visto naquele momento. A grande maioria de nós só estamos enxergando a Jesus e a doutrina dos Espíritos. Ainda não mergulhamos ainda no campo da visão, de entender a proposta de Jesus para cada um de nós. Da mesma forma, essa é uma resposta muito pessoal. O que Jesus é para mim? O que ele representa? Né? Se aproxima o seu natalício, né? Se aproxima o momento em que o mundo recorda a sua vinda e o seu nascimento entre nós. Sem dúvida alguma que para a Igreja Católica não é a data mais significativa. Né? Para a Igreja Católica a data mais significativa é a Páscoa, né? Que é a volta de Jesus de entre os mortos. É a ressurreição. Essa é a maior celebração cristã. Mas o seu nascimento, ele também é guardado com certo entusiasmo. A gente recorda um pouquinho, né, que esse dia 25 não é a data efetiva que Jesus nasceu. Né? Os evangelhos narram que existiam pastores e rebanhos quando Jesus nasceu. Né? Então, não pode ser em dezembro, porque dezembro lá na Palestina, nesse momento, é inverno. Então, é muito frio à noite. E os animais são recolhidos. Né? Na época, nas cavernas, né, nos estábulos, eram protegidos da friagem do deserto. Então, não pode ter sido em dezembro que Jesus nasceu. Os historiadores avaliam possivelmente entre fevereiro, março e abril. Um desses 3 meses é que Jesus teria nascido. Da mesma forma, não nasceu em 25. Né? Essa data 25 foi uma data estipulada no Concílio de Constantinopla, em 324 depois de Cristo. Né? Foi uma data escolhida para poder rivalizar ou aproveitar festividades pagãs que já existiam naquela época, né? Onde se comemorava o solstício de verão. Era a comemoração do Deus Sol, ou sóis invictos. Os persas, né, os babilônios, eles comemoravam também na data de 25 o nascimento do Deus Mitra. Enfim, o que os católicos fizeram foi aproveitar uma data,
opa, já que a galera está comemorando, vamos definir, estipular que essa é a data do nascimento do Messias. E vamos festejar juntos. E ao longo do tempo, a razão das festividades vai gradativamente modificando, como de fato o mundo inteiro hoje comemora o 25 de dezembro, como a data do aniversário de Jesus. Diz Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que nas proximidades do Natal é o período que Jesus mais se aproxima do convívio da humanidade e aproveita justamente esse momento, ainda que sejam algumas horas de paz, de solidariedade, para poder irradiar sobre todo o planeta as vibrações da sua mansuetude, as vibrações do seu amor. Então, a gente precisa ver Jesus. Esse é o convite que a todo estudo sistematizado se renova. A toda sexta-feira, a toda reunião pública se renova esse convite para mergulharmos em Jesus, para nos aprofundarmos no Mestre. Perguntaram a Paulo de Tarso a data de nascimento de Jesus. Jesus nasceu quando eu encontrei na estrada de Damasco. Que é algo de uma beleza incomum, não há uma data. E esse mistério de como Jesus nasceu, olha, se só esperamos as festividades do Natal para sermos mais fraternos, eu conheço casas espíritas, e todo o respeito que se deve ao trabalho, que fazem somente na véspera de Natal mutirões de rua, de doação de roupas, de sopa, de alimentação, de brinquedos. Somente nessa data vão levar o consolo, a fraternidade, o amor, um pouco de alento para quem carece. Mas o mistério da data do nascimento de Jesus é tão belo, porque pode ser qualquer dia. Inclusive pode ser no dia do meu aniversário, dia 7 de janeiro. Há uma corrente de historiadores, ou melhor, a Igreja Ortodoxa russa considera que Jesus nasceu no dia 7 de janeiro. Olha, que responsabilidade maior ainda. Esse é um quadro, pena que não dá para ver numa melhor resolução. O Jacques Joseph, ele é um pintor francês lá no século XIX. Ele retratou, está na internet, digita lá no Google o nome desse pintor. Ele retrata o ponto de vista de Jesus na cruz, na crucificação. O que Jesus estaria vendo ali? Então, ele é um quadro, ele é repleto de detalhes e várias pessoas ali que, muito possivelmente, se fizéssemos uma pergunta íntima a nós mesmos, facilmente a gente se colocaria nesse quadro. Ora como o centurião romano, ora como o sumo sacerdote, ora como os doentes e necessitados, que viam em Jesus um último alento de esperança às suas dores e seus sofrimentos. Ora, as mulheres que acompanhavam Maria, a mãe de Jesus, entre elas Maria de Magdala,